Fala galera, vamos falar hoje um pouquinho sobre as lojas americanas, código de negociação LAME3 aí, LAME3, que apresentou o último balanço referente aí ao primeiro trimestre de 2020 em 7 de maio, né? O próximo balanço dela vem no mês que vem, dia 13 de agosto. Mas antes, aquelas informações sempre, os avisos importantes aí. Se você chegou agora, nesse vídeo aí, tem uma playlist no meu canal no YouTube, o link está na minha bio do Instagram, não sei por onde você está vendo esse vídeo, que explica o beabá de como sair do zero, fazer um planejamento financeiro, até investir em ações, né? E também como canalizar ações, que aí você vai ver nesse vídeo. Outra coisa importante que eu sempre recordo aí a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Eu só estou trazendo as informações públicas aí divulgadas pelas empresas nos seus balanços, organizadinho em gráficos aí, e tabelas aí, num modelo mais apresentável para você, mais palatável, nada mais. Além disso, esse vídeo não é uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa e ou suas cotações, tá? É uma análise geral dos dados dela. Então, começando, vamos aí os índices de sempre. Lojas americanas, todo mundo sabe aí, é do setor de varejo e comércio, né? Acho que a grande maioria aí que está no grande centro, até no médio centro, ela é bem difundida no Brasil todo, já frequentou aí uma loja das lojas americanas. Ela está no nível 1, esse grupo aí delas, das lojas americanas, que teve outras gestão do pessoal da Ambev, lá do Garantia, né, do Lema, tem um probleminha aí com governança, eles sempre estão no nível 1, nunca, é muito difícil ser só on, tirando os que tem o problema aí, né, que eles mudaram, vocês sempre optam por essa forma de governança, eles gostam de estar mais no controle. Então tem que ficar de olho aí que ela é nível 1, ela não é novo mercado, ela não tem participação do governo, isso é uma coisa boa. O tag along dela é 100% para as duas, só que mesmo assim, quem me acompanha um pouquinho mais de tempo aí sabe que eu tenho um certo preconceito com PN e Unit. Eu acho que para você ser sócio tem que ter mesmo do controlador. O controlador, ele sempre tem on, até estou preparando uma postagem sobre isso. Os controladores sempre têm on, então eu não vejo muito. Se você coloca no lugar do controlador, ele não tem muito por que se preocupar ou pensar muito no PN, sendo que não é o ativo que ele tem. Então a chance dele, em algum momento ao longo do tempo de funcionamento da empresa, prejudicar os PNs em detrimento do ON, que é a categoria dele, é enorme. Isso aí é inerente à governança, né, ao ser humano. Assim. A minha dificuldade é meu pirão primeiro, então eu quero sempre ter a mesma ação do que o controlador. Então sou meio xiita nesse aspecto, eu sempre foco na ON. As ações ordinárias das lojas americanas têm um bom free float, até 34%. Tem muitos negócios, são quase 25 mil negócios diários em média aí, na semana passada, que é de quando tirei esses dados. O free float das PENs ainda é maior. Como eu falo, quem é controlador e tem posição de longo prazo está na zona. Então o free float, quando tem ON e PN, dá um sempre é menor. Isso é mais uma coisa que você tem que se atentar, que isso aí tem um motivo da pessoa que tem on ficar por bastante tempo, né? É uma que entende mais do negócio. Bom, vamos lá, avançando aqui. Receita, a empresa receiteira, né? Como toda empresa de varejo, tem que pôr volume, tem que vender bastante, porque as mais são comprimidas, como vocês vão ver, então tem que sempre focar nesse aumento de receita aí, para tentar conseguir fazer uma margem boa, né? Para conseguir lucrar. E as lojas americanas têm muito sucesso nisso, mesmo sendo já uma empresa bem consolidada e bem grande. O EBIT também segue, sem ter alguma variação pequena ali no de curto prazo, 2017, 2018, mas a tendência em longo prazo é de crescimento. O resultado financeiro dela estava apresentando certa elevação das despesas financeiras, agora começou a controlar também, nada que desabone. O lucro estava em tendência de queda, né, até metade da década aí, de 2010 até 2013 deu uma pequena elevação, depois começou um movimento de queda de 2013 até 2016. A empresa varejista segue mais a economia, viu gente? Então vocês podem ver que aí, ela como é, 2010, 2013 a economia estava crescendo um pouquinho, mas tendência de queda. Aí quando veio a crise 2014, 2016 ela caiu, agora um pouquinho de retomada ela está retomando, né? Tem muito segredo. Mesmo assim, mesmo sendo uma empresa num setor complicado, com margens reduzidas, você vê que ela não apresenta prejuízo, né? Ela pode dar até pouco lucro, mas prejuízo não tem, né? Isso aí tem que tirar o chapéu, porque eu não gosto muito do setor de varejo, pra ser bem sincero para vocês. Só que tem que tirar o chapéu para ela que não apresenta prejuízo, né? Aí o lucro cotação, você vê que teve um descolamento, é o que eu falo, no curto prazo pode ter descolamento. Ela pode se descolar por um tempo, mas no longo prazo segue, né? Cotação constante, a Lojas Americanas é uma empresa bem consolidada, então quando cai o lucro, isso aí, quando a empresa é mais consolidada no mercado,
ela sofre menos variação na cotação, uma cotação mais... O mercado confia mais, né? Você vê que ela não entrega prejuízo, o mercado não tem porque desconfiar dela. Encara como sazonal algumas quedas no lucro. Sempre tem lucro, são quedas no lucro, não são prejuízos. Isso aí faz diferença. Então você vê que no curto prazo ela até descolou ali entre 2015 até 2018, 2019 agora já retomou e antes também colava bem certinho, ele replicava bem. Então no longo prazo você vê que o lucro continua seguindo a cotação. A margem líquida dela é o problema do setor, né? Você vê que apesar do gráfico a escala prejudica um pouquinho, parece que é grande, mas é 3%. Pode ver a escala ali no canto. O máximo chega a 3%, nunca mais de 5%, não tem vantagem competitiva, não tem muito o que fazer, você não tem um produto diferenciado. Pelo contrário, você vende o mesmo que todo mundo. Então você tem que reduzir ali custos e vender bastante. Reduzir custos e vender bastante. Reduzir custos e vender bastante. Essa é a lógica do varejo. 2015, 2016 ela sofreu muito, passou ali um tris de ter prejuízo, né, como vocês viram nos outros gráficos, mas agora deu uma melhoradinha, deu um sossego na margem. Patrimônio líquido sempre crescendo, também é típico desse setor, como eu falo. Tem que trabalhar custos e aumentar a receita, aumentar patrimônio, aumentar a escala. É o jeito que o varejo ganha. Isso aí desde as lojas americanas até a Via Varejo, que é uma mais complicadinha, até a Amazon, que é uma melhor, né? Apesar de que a Amazon já tem outros setores, Magazine Luiza, que também já está no momento melhor. Então, desde as que estão no momento melhor até as que estão no momento pior, o modelo de negócio é o mesmo. É baratear custos. Aí o que se diferencia é como ela barateia custos, mas tem que sempre estar baratear custos, sempre aumentar a receita, sempre venda. Essa é a lógica do varejo, né? Não tem muito se expandir novas lojas, aumentar a distribuição. Então, esse padrão dessas lojas é o mesmo. A diferença é que as que são melhores, os gráficos ficam em níveis mais acima e as que são piores, os gráficos ficam em níveis mais abaixo, né? O padrão é o mesmo. O ROI, você vê que antes, no momento de crescimento, que ela estava mais fácil de crescimento no começo da década, era maior, ela teve um momento pior, agora está retomando. A escala aí também ficou prejudicada por 2010, que tem um ROI muito grande. Vamos dizer que o ROI dela em 2018 ficou nos 5%, mas 2019 já está na faixa dos 10% aí. Nos últimos 12 meses está nos 10%, já é um ROI mais convidativo. Caixa, ela está aumentando o caixa. Também eu imagino que seja porque está aumentando o endividamento. Em geral, quando a empresa vê que está aumentando o endividamento, ela faz esse aumento de caixa também. Pode ter com motivo escuso, que a gente fala, a gente como minoritário só pode prever, né, de expandir, o que ela está pensando. Então deve ser um movimento de caixa. Olhando para a dívida faz sentido, porque está aumentando a dívida, é bom aumentar o caixa e fazer frente à dívida. Esses dois movimentos de aumento, você vê que a dívida líquida dela foi aumentando até 2017, depois deu uma estabilizada até 2016 ali, de 2016 até agora deu uma estabilizada, fica meio eletrocardiograma, ele é meio estável. O que quer dizer? Está aumentando a dívida, mas está conseguindo aumentar o caixa na mesma proporção para não aumentar o endividamento, né? Apesar disso, se financia a partir de recursos terceiros. Hoje em dia é mais tranquilo isso, pela estrutura que ela está, pelo setor de varejo, é um setor que não precisa tanto, e pela remuneração, né? Esses empréstimos muitas vezes com a Selic mais baixa ficam mais convidativos. E além do que ela está controlando. Então, tá 3-1 não é algo tão grave, mas tem que ficar de olho. Ela tá aumentando a dívida, tem que ver se o caixa continua acompanhando. Então, assim, as peculiaridades do varejo vão se repetindo em todas as análises desse setor, né? Deixa eu ver aqui. O endividamento perante operacional dela é meio complicadinho, é elevado. Não tem como falar que não é. Precisa de uns 10 anos aí de operacional para pagar a dívida. Então tem que ver, a dívida dela inspira cuidados. Aí, se você optar por investir em lojas americanas, tem que dar uma boa olhadinha nesse endividamento dela aí. Tem que saber a questão da margem no varejo. Como eu falei, eu particularmente não gosto do setor de varejo, mas os grandes destaques, tanto aqui quanto nos Estados Unidos hoje em dia, são empresas de varejo. Então talvez eu esteja errado nesse aspecto, que é a Amazon e a Magazine Luiza. Mas é um setor que eu não gosto muito, mas é bom, né? Tem expansão, né? Foi um dos poucos setores que não sofreu muito com a pandemia, aliás, mostrou, além de resiliência, até capacidade de expansão, né? Com e-commerce, com a venda. Então tem que acompanhar aí.
Bom, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, marque aqui aquele seu amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor, que tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Comenta deixando aí sua opinião ou dúvida, o que você achou das lojas americanas, o que você acha do varejo aí, as considerações que eu fiz sobre o setor de varejo, qual empresa que você gostaria de ver por aqui também. Curta, compartilha, ajude a difundir educação financeira aí, como eu falei, esse material de investimento aí que ainda é escasso no Brasil. Não se esquece, sempre eu peço aí de se inscrever no meu canal no YouTube lá, dar uma força, ou seguir aqui o meu perfil no Instagram também, que aí você vai acompanhando tudo que eu vou postando nas próximas análises, beleza? Obrigadão, galera.